Procurei o professor Berardinelli, que tinha um departamento de estudo de angiopatologia, não angiologia nesse sentido, no qual eles tinham um magnífico sistema de estudo capilaroscópio, que tinha sido, como disse a você, a tese do professor Berardinelli, tese para concurso. Uma tese esplêndida, mas nenhuma ideia de angiologia no conceito que nós temos hoje. Era um estudo no qual ele fazia a capilaroscopia de condições clínicas, tentando saber se podia diagnosticar essas doenças em função do exame capilaroscópico. Ele foi muito auxiliado e ficou muito hábil, manuseador da capilaroscopia, o então chefe de clínica dele, que era Tocino Arruda. E que era um esplêndido clínico, um magnífico clínico, como sempre foi, mas que nunca teve a ideia de fazer angiologia com aquele conceito que nós estamos fazendo lá. Me recordo, tipo jocoso, que um dia mandei fazer a plaquinha e escrever angiologia. Me lembro que coloquei isso na salazinha que eu trabalhava, fazer atendimento ambulatorial, e o professor Capriglione, que era avesso à formação de especialidades, quando ele passava no corredor, aquele corredor lá, dizia assim: quem colocou essa porcaria aqui? Pegava a plaquinha e jogava no chão. Eu esperava ele ir embora, pegava a plaquinha e colocava a plaquinha lá. Então, esse eu acho que é o mais velho conhecimento que eu tenho do termo angiologia, sendo combatido já desde dessa época até para os teus amigos. No princípio, era simplesmente a abertura e desobstrução. Depois começaram os existir. Em 1948, a cirurgia ficou definida com os trabalhos de Coulin na França. Ele fez a célebre pontagem. Foi das célebres pontagens de Coulin que nasceu realmente a cirurgia restauradora, a cirurgia direta vascular. E naquele tempo não existia cirurgia vascular praticamente. O que se conhecia naquele tempo era só uma tentativa a respeito dos aneurismas, dos matas, e alguma coisa do Lerich, a respeito do simpático, e quase um pouco de tratamento de varizes dos alemães. Antes da fundação da Sociedade Brasileira de Angiologia, havia alguns polos no Brasil que se interessavam pela angiologia e a cirurgia vascular. Estes polos e os respectivos representantes eram no Rio Grande do Sul, Arthur Michelberg, em São Paulo, Mário Deni, e eu me lembrei também do Alípio Corrêa Neto, que criou aquele serviço e entregou ao Otávio Martins de Toledo, né? E então era o polo paulista. No Rio de Janeiro fomos eu, o Duque, o Meiol, Elgi de Medeiros, principalmente, né? E em Minas Gerais, Dario Tavares, antes do Márcio, né? Em Pernambuco, aquela figura extraordinária do Romero Marques. Então, estes eram os polos principais que cuidavam da angiologia e da cirurgia vascular naquela fase que precedeu a instalação da Sociedade Brasileira de Angiologia. Aqueles que trabalhavam conosco, que podiam nos auxiliar fazendo às vezes uma amputação, uma cirurgia de varizes, tentar desobstrução, nem se pensar, isso não existia, isso veio depois, era Humberto Barreto, era o Josias de Freitas. Nessa época já trabalhava também fazendo reparos de cirurgia, de acidentes de cirurgia vascular, o grande Paulo Samuel Santos, lá no pronto-socorro. Em 1950 houve o primeiro Congresso Mundial de Cardiologia em Paris. E lá eu vi muito mais coisas a respeito de doenças vasculares. No ano anterior eu já tinha ido à Argentina para ver se aprendia alguma coisa de coisas vasculares. Foi quando eu tive o prazer enorme de estar com o professor Dessió, que esse sim, na Argentina já mexia com as coisas vasculares mais ou menos com o conceito que nós mexemos hoje. Quando eu voltei lá do congresso lá de cardiologia em 50, me ocorreu a ideia de então começar a fazer a especialidade agora mais amplamente mesmo. Nessa altura, já estava fazendo carbogenoterapia, que é um dos processos de tratamento que se usava na época, o nosso amigo Meiol.
já estava também se instalando um departamento de dito a doenças vasculares também na cadeira do professor Berardinelli, com a Arruda. O conceito da angiologia começou a tomar corpo. Mas isso era essencialmente feito por clínicos. Não existia cirurgia vascular. Como estou dizendo, a cirurgia vascular se limitava a uma amputação, uma cirurgia de varize, um trabalho de um acidente e uma eventual correção de aneurisma, que era feita das formas mais brutais, colocando substâncias dentro, provocando trombose, ou então fazendo laqueaduras múltiplas, métodos ultragrosseiros, né? Nós demos o primeiro curso de angiologia em 1951. Hoje, quer dizer, nós estamos em fevereiro de 95 e nós acabamos de dar o 39º curso de angiologia, que continuou sendo dado quase continuamente desde 1951. Logo depois de formado, eu peguei o serviço de cirurgia da Previdência Social, da Caixa de Aposentadorias do Ferroviário Central do Brasil. E eu era o único cirurgião deles aqui em São Paulo, então tinha um campo de ação muito grande. E fazia de tudo lá. Fazia cirurgia geral, cirurgia gastroenterológica, urológica, ginecológica, ortopédica, tudo. Mas ao mesmo tempo, eu me interessava pela cirurgia vascular e comecei a pesquisar desse lado. E fazer também alguma coisa desse lado. Principalmente comecei com as varizes, que é a coisa mais comum, né? E depois com a cirurgia do simpático. Em 53 até eu fiz um concurso de livre docência e fiz uma tese sobre simpatectomia. A cirurgia arterial começou justamente no fim da década de 40, na década de 50. Começou principalmente, o ponto de partida foi o João Cid dos Santos de Lisboa, que fez a endarterectomia e lançou a endarterectomia num congresso de Londres. A telegrafia, sim, tudo mais ou menos no fim da década, na segunda metade da década de 40, quer dizer, depois que acabou a guerra. Não, antes da guerra até. Depois veio a guerra, suspendeu-se tudo, mais ou menos. A guerra acabou em 45, e aí começou a se desenvolver a cirurgia vascular, que durante a guerra teve um grande desenvolvimento por causa dos ferimentos. Dr. Paulo Samuel, tal como o Dr. Alípio Correa Neto, eles estiveram na guerra, na FEB, a Força Expedicionária Brasileira, né, na Itália, e eles tiveram, parece meio desagradável a gente ter que reconhecer que as guerras se fazem muito mal à humanidade e trazem alguma coisa de retorno. E nessa guerra, por exemplo, na expedição da Itália, a cirurgia brasileira ganhou muito, talvez com esses dois professores e mais o professor Monteiro, também do Moncorvo Filho, esteve lá, e trouxeram muitas novidades. Nesse meio tempo, então, a coisa começou a tomar corpo, e vindo, não de faculdade, mas vindo com uma enorme energia dentro do grupo que fazia isso, pareceu melhor. E com isso nós já começamos a pensar em fazer uma sociedade. Pensamos em fazer a sociedade, todos nós, mas não passou 51, não conseguimos, não tinha gente. Éramos praticamente uns 3 ou 4 no Brasil, no Rio de Janeiro, quando então houve a fundação da primeira sociedade internacional, que foi fundada, se não me engano, em Lisboa, num ano, e no ano seguinte eles fizeram logo o primeiro congresso deles em Atlantic City. Daí nasceu a organização propriamente dos capítulos americano, europeu e latino-americano. Estavam presentes em relação à Latinoamérica representantes de Cuba, do Núñez, antes do Fidel Castro, naturalmente, e do México e da Argentina. Já me dedicava a varizes desde 37. E continuei fazendo varizes, porque me afeiçoei muito a essa patologia. E foi crescendo a experiência. Com o passar dos anos, ali por volta de 51, eu vi que não podia fazer frente em todas as áreas em que eu atuava, porque estavam crescendo os especialistas. Aí eu tentei me resolver se eu ia para a cirurgia cardiovascular. E como eu fazia geral e estava fazendo muita vascular, eu digo,